Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos mais uma vez para uma palestra online aqui nesta segunda-feira. Hoje eu não vou fazer a prece de abertura porque a nossa companheira Márcia Soares, que vai fazer a palestra para a gente, ela já gravou a palestra para a gente com muito amor e carinho, como sempre, e ela já fez a prece de abertura na gravação dela da palestra. Então, por isso eu não vou fazer a palestra, a prece de abertura, já vou passar diretamente para os nossos recadinhos aqui, antes da gente passar a palavra para a Márcia. Então, para o pessoal que está conhecendo a gente agora, né, as nossas atividades aqui do Centro Espírita do Jefa Sorocaba, as nossas atividades online, primeiramente, toda segunda-feira e também todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a nossa palestra online. E na quinta-feira, depois da palestra, nós temos as vibrações à distância. Fazemos em prol dos nossos irmãozinhos animais, também em prol dos nossos irmãos de humanidade. Só mandar para a gente os dados que estão aí na tela para poder participar aí dessas vibrações à distância. E muito importante, né, que a gente sempre orienta as pessoas para que no dia, né, das vibrações à distância, as pessoas façam um evangelho no lar, ou pelo menos, né, uma oração na casa de vocês, para poder entrar em conexão aí com o plano espiritual. Essa conexão ela é muito importante, né, fazendo o evangelho, fazendo uma prece. As nossas atividades presenciais do Jefa, né, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o trabalho de assistência espiritual aos animais, a partir das 9h30 da noite, lembrando sempre, né, que é por meio de agendamento, então a pessoa entra lá no nosso site e faz o agendamento para passar com o animalzinho, e também na segunda, nesse mesmo dia, né, no primeiro e no terceiro domingo do mês, temos o atendimento de Reiki Cromo para os humanos, também necessário o agendamento prévio. Então, para os animais, a pessoa entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, preenche todos os dados, e depois a gente entra em contato para dizer o horário que a pessoa irá passar pelo nosso atendimento presencial. Do Reiki Cromoterapia, a mesma coisa, entra no site, preenche os dados. Esse trabalho começa um pouquinho depois, né, até para não ter aglomeração ali de pessoas do trabalho dos animais. Então são dois trabalhos no mesmo dia, né, 9h30 começa o trabalho dos animais e às 9h45 a Reiki Cromoterapia para os humanos, ok? Nosso bazar do Jefa, no dia do nosso trabalho presencial, tem vários produtos ali à venda. Toda a renda, né, desses produtos é revertida aí para a manutenção das nossas despesas, né, que temos muitas despesas no Centro Espírita. E temos ainda livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser adquirir algum desses livros, é só entrar em contato com a gente ali no dia do nosso trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter as despesas do nosso centro. Bom, como eu disse, né, a nossa companheira Márcia Soares, né, ela gravou com muito carinho, né, a palestra para a gente, né, sobre o tema planejamento reencarnatório, e ela, na gravação, ela já fez aí também a prece de abertura, então por isso que eu não fiz hoje a prece de abertura com vocês. Então, passar a palavra aqui para a nossa amiga Márcia Soares, que ela tenha uma explanação muito boa e que todos aqueles que forem assistir, né, a nossa gravação possam receber essas bênçãos divinas, esse amparo aí da espiritualidade amiga. Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Soares e hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento reencarnatório. Mas antes da gente entrar no tema, como de costume, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que então nós consigamos começar com a nossa prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos, conectados, neste momento das nossas vidas, para esse estudo, para esta reflexão. Pedimos, como sempre, o seu sustento, para que possamos estar realmente presentes nesse momento, para que então nós consigamos absorver o conhecimento necessário, para que a cada dia nós possamos ser melhores instrumentos da paz e do amor. Que assim seja. Bom, gente, como eu disse, o nosso tema hoje é planejamento reencarnatório, um tema bastante extenso, cheio de detalhes. Então, como sempre, né, em poucos minutos, a nossa intenção é de fazer uma introdução sobre esse tema, para que então vocês possam depois procurar, né, pesquisar aquilo que for interessante, aquilo que chamar a atenção de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Bom, para começar a falar do planejamento reencarnatório, eu trouxe esse slide aqui que fala sobre
encarnados e desencarnados. Vamos entender um pouquinho. Em 1952, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel informava que para os 2 bilhões de encarnados na época, haviam 20 bilhões de desencarnados, ou seja, uma proporção aí de 1 para 10, um encarnado para 10 desencarnados. Em 1964, no Anuário Espírita, psicografado por Chico Xavier, o Espírito André Luiz informou que para os 3 bilhões de encarnados na época, haviam 21 bilhões de desencarnados. Aí a proporção mudou um pouco, para cada encarnado haviam então 7 desencarnados. Quando a gente olha então para um cenário um pouco mais atual, né, 7,4 bilhões de encarnados no planeta, a gente pode dizer que essa proporção está em torno de 1 para 3. Né? Um encarnado para 3 desencarnados, então seriam mais ou menos 20 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, exceto os espíritos elevados, né, que já não tem mais essa necessidade da reencarnação. Falando sobre reencarnação, né, gente, nas palavras do instrutor Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, ele diz que a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. A gente vai falar um pouco mais sobre reencarnação. O que é essa reencarnação? É a volta do espírito à vida corpórea no outro corpo. Né? Então, é uma nova encarnação, uma nova personalidade, porém sem perder o contato com o seu ser integral, com a sua individualidade, né? Com um conjunto de aquisições intelectuais, morais e espirituais. A gente não perde nada de uma encarnação para outra, né? Toda a nossa experiência ela fica gravada. E o ensino reencarnacionista a gente vem de muito longe, né? Ao Espiritismo couberam apenas a honra e a glória de estudá-lo, sistematizando-o para convertê-lo, afinal, num dos principais, se não no principal, fundamento da sua estrutura doutrinária. Esta frase vem do livro Estudando o Evangelho, do Martins Peralva. Os Vedas, gente, milhares de anos atrás, né, milhares de anos antes de Jesus Cristo, eles já difundiam largamente essa ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação. Na Grécia, nós encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos defensores das vidas sucessivas. Desse mesmo livro, né, do Martins Peralva, a gente tem essa frase: a reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir ao bom senso nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. É chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. E por que será que nós reencarnamos? Por que será que nós precisamos, né, passar pela experiência da reencarnação? Por que será que a gente não pode aprender tudo o que a gente precisa aprender na espiritualidade? Né? Tem essa frase, gente, de Aristóteles, que viveu aí 4 séculos antes de Cristo, né? E ele dizia que nada vai ao intelecto senão pelos sentidos. E isso explica o porquê que a gente precisa reencarnar. A gente precisa passar pelas experiências, nós precisamos sentir determinadas sensações para que o aprendizado ocorra, para que a gente consiga efetivamente caminhar, progredir. É por isso que nós reencarnamos. Lá no Livro dos Espíritos, gente, na questão 166, tem essa pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. E segue: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. E em quanto tempo, após o desencarne, ocorre a reencarnação?
A gente ouve muito essa pergunta nas nossas aulas do curso básico, né? Mas infelizmente nós não conseguimos ainda responder da forma como muitos gostariam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode ocorrer, gente, imediatamente depois da morte, ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante, na erraticidade. Então, todo espírito que está aguardando por uma nova reencarnação é um espírito errante, um espírito que está na erraticidade. Existe um processo, né, pelo qual nós passamos após o desencarne, e esse processo ele vai depender de vários fatores que a gente vai falar mais à frente ainda nessa palestra, mas há muitas etapas, né, que precisam acontecer. Existe o desencarne, o socorro espiritual, a reavaliação da vida anterior, nossos erros, nossos acertos, a correlação entre a última encarnação e as vidas anteriores. Então, a gente não consegue mensurar esse processo, né? A gente não consegue dar o tempo que esse processo leva, porque cada caso é um caso. Qual que é a finalidade da reencarnação? Bom, de modo geral, a reencarnação tem a finalidade da expiação, né? Do melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Essa resposta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 67. E a reencarnação ela pode ser classificada em 3 tipos, como uma prova, uma expiação ou uma missão. E um ponto que é importantíssimo a gente falar quando a gente fala de reencarnação, que é errado a gente dizer, gente, que a gente reencarna para pagar dívidas do passado, né? Ninguém está reencarnando para pagar nada. A gente reencarna para aprender lições que nós ainda não aprendemos, né? Nós reencarnamos, como está em cima nesse quadrinho, para um melhoramento progressivo, para que a cada encarnação eu consiga sair dela melhor do que eu entrei. Vamos explicar então cada um desses 3 tipos. O que é expiação? Expiar tem o sentido de resgatar, né? Então, a expiação é o resgate imposto a espíritos recalcitrantes, ou seja, que reincidem em alguma conduta negativa ou inconveniente. São experiências obrigatórias, por má utilização do nosso livre-arbítrio, cometendo graves erros que podem ter envolvido terceiros, imposto pela justiça divina. Então, essa expiação, esse resgate, ele é obrigatório. Ele não é um resgate que nós planejamos normalmente, né? É um resgate que foi planejado por espíritos que são mais evoluídos do que nós, porque nós ainda não temos condições de entender a importância de certas experiências para o nosso crescimento. Então, a expiação vem como esse resgate imposto. O que é a prova? Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. É um resgate que é escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Reparo de erro ou atitude equivocada. Então, percebam aí a diferença. A expiação, ela é obrigatória, nós não escolhemos passar por ela. A prova é um resgate escolhido por nós. Nós já temos a condição, então, de escolher, com base nos nossos débitos, nas nossas necessidades de aprendizado, essas provas que vêm, então, como chances para nós repararmos o nosso erro, né, nossas atitudes equivocadas, e aprendermos determinadas lições. Como que a gente conseguiria diferenciar a prova da expiação? Um espírito em prova, ele enfrenta situações difíceis com equilíbrio. Ele vai sempre tentar fazer o melhor. Né? Lembremos que a prova ela pressupõe avaliação, ou seja, colocar em teste as virtudes aprendidas. Caso vença moralmente a situação, podemos dizer que o espírito alcançou determinada virtude. Então, quando a gente está passando por uma prova, normalmente a gente passa por essa prova sem reclamar, né? Com uma maior resiliência. A gente passa com um equilíbrio maior, porque nós escolhemos passar por ela, né? Para colocar em prova, então, esse aprendizado. Então, nós podemos, por exemplo, reencarnar numa mesma família, mas temos reações diferentes diante de situações que a gente pode já ter passado
em vidas anteriores. E o que seria a missão? A missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Em sentido particular, cada espírito desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação, neste ou em outro mundo. Normalmente, quando a gente fala de missão, o que vem na nossa cabeça? Missionários como Chico Xavier, como Madre Teresa, né? Mas a gente precisa entender que a missão, todos nós temos alguma missão, né, nas nossas encarnações. Nós temos tarefas especiais que nós escolhemos desempenhar. Por exemplo, a paternidade e a maternidade são tarefas especiais que são consideradas sim missões. A política. Então, a missão, ela sempre tem a finalidade de cooperar com a obra do Criador. Porque o espírito, nós não podemos nos esquecer que além de almejar o nosso próprio progresso, nós também precisamos deixar o mundo material que nós vivemos um lugar melhor para se viver, né? Então, essa seria a finalidade das missões. Através do trabalho, os homens colaboram, então, com os demais espíritos. Então, sempre que a gente está desempenhando uma tarefa, que a gente está colaborando com o bem do todo, isso pode ser considerado uma missão. Aí tem um trecho, gente, do livro Memórias de um Suicida, falando um pouquinho, então, sobre esse processo da morte. Após a morte, antes que o espírito se oriente, será sempre necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Então percebam, gente, nesse pequeno trecho desse livro, como esse processo ele varia, né? Como cada caso realmente é um caso, né? Só aí ele está citando caráter, ações praticadas, gênero de vida, gênero de morte, como fatores, né, que vão trazer essa diferenciação, então, no tempo que cada um passa nessa anticâmara antes de poder ser resgatado. Por isso que normalmente, né, a gente tem essa tendência de querer respostas objetivas e claras, mas infelizmente quando a gente está falando de reencarnação e de muitos outros assuntos, a doutrina sempre nos traz que não existe a fatalidade, né? Você faz isso, você vai ter isso. Depende. Depende da pessoa, depende da vida, depende da morte, depende de muitos fatores, tá? Então vamos seguir. Processo reencarnatório. Bom, essa fase se desenvolve no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado de seus mentores, vai planejar a futura encarnação. Lembra Kardec que são planejados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influir no destino da criatura, levando em conta vários princípios, como a lei de causa e efeito, a lei de sintonia, afinidade e ressonância. Então, está tudo escrito quando eu reencarno? Não, gente. Apenas os grandes lances da existência são planejados, nesse processo reencarnatório, nesse planejamento reencarnatório, levando em conta, então, esses vários princípios que a gente mencionou aí embaixo. Dentro desse processo reencarnatório, desse planejamento reencarnatório, a gente tem o projeto biológico ou biofísico, que consiste no planejamento do corpo físico no qual o espírito vai reencarnar. Então, dos pais, a gente vai herdar a altura, biotipo, a cor da pele, dos olhos, dos cabelos. E, dependendo da nossa necessidade kármica, vão ser organizados, então,
os nossos sistemas internos, endócrino, cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, entre outros, né? São falhas ou imperfeições que poderão acarretar ou não doenças. Se vocês querem entender um pouquinho sobre essa necessidade kármica, a gente gravou uma palestra sobre doenças kármicas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Aqui vocês estão vendo, gente, o pavilhão de desenhos, né? É do livro Missionários da Luz. Nesses pavilhões de desenho, numerosos cooperadores traçam planos para reencarnações incomuns, né? Que precisam de um planejamento um pouco mais detalhado. Então, o corpo físico que nós temos hoje foi planejado, né? Houve um pensamento, um planejamento para esse corpo físico que nós temos hoje. E quando a gente fala, gente, das parecenças físicas e morais, né? Será que o fruto não cai muito longe da árvore, que nós somos realmente muito parecidos com os nossos pais? Como que isso funciona? Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem essa pergunta. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E a resposta: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há a consanguinidade. E segue com a pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? E a resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram. Então, nós não herdamos dos nossos pais características morais, né? Como a gente viu lá no processo biológico, a gente herda, sim, características físicas. E por que razão, então, né? Nós estamos numa família onde há tantas semelhanças entre pais e filhos? Pela lei de afinidade, né? Espíritos simpáticos que se atraíram. Além do projeto biológico, gente, a gente faz também esse projeto social, né, nesse processo reencarnatório. Nesse processo social, a gente vai planejar, né, questões relacionadas às nossas famílias, ao acesso que nós teremos ou não ao estudo, as facilidades econômicas maiores ou menores, ao meio socioeconômico e cultural que a gente vai nascer, tendências profissionais, qual será o nosso papel na sociedade. Então, aqui entram as missões que a gente falou um pouco antes. A gente vai pensar então sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, ou seja, com quem será necessário conviver nessa encarnação. Todo esse estudo é feito nesse projeto social, né? Às vezes a gente é conduzido a reencarnar junto a pessoas que nós temos aversão ou que de repente nós fomos até inimigos, né, em outras encarnações. Por que será que isso acontece, né, gente? As leis de Deus, elas acabam colocando os inimigos, né, pessoas que não têm tanta harmonia juntos, para que nós consigamos, gente, aprender a amar de fato. Né? Enquanto nós não conseguimos perdoar os nossos adversários, nós nunca vamos estar livres para realizarmos as escolhas que nós queremos. Então, é necessário que nós aprendamos a amar. Né? Mas por que então que nasce na mesma família? Por que nasce como um irmão, uma mãe, um pai? Porque, gente, vamos pensar, se nascesse como nosso vizinho, a gente ia fazer o quê? A gente ia atravessar a rua e não ia passar ali na frente da casa dele, não é verdade? A gente ia evitar a convivência. E nascendo na mesma família, é muito mais difícil a gente evitar essa convivência. Então, como essa convivência acaba sendo obrigatória, né, vamos dizer assim, a gente precisa dia a dia aprender a conviver com aquele outro que de repente eu julgo tão diferente de mim. E quem sabe, né, se nós conseguirmos nos abrir para isso, nós consigamos até durante essa encarnação aprender a amar aquele que foi um inimigo numa outra encarnação. Então, a importância, né, de todo esse projeto, de todo esse planejamento. E o projeto espiritual? É o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de crescimento espiritual. Os outros dois projetos levam para a meta principal, que é a evolução intelecto-moral. Né? É a possibilidade que a gente tem de crescer em conhecimento e em capacidade afetiva, em amor
e caridade. Então, aqui é programada a possibilidade de crescer em conhecimento, né, em amor. Se ainda existe essa impaciência, a intolerância, o egoísmo, a inveja, essa é a oportunidade valiosa da gente vencer, então, essas tendências negativas, né, reforçando antigas qualidades e adquirindo novas virtudes. Algumas pessoas, elas não admitem que escolheriam uma vida de dificuldades e problemas se lhes fosse possível. Elas não se deram conta que, quando na erraticidade, ou seja, naquele período que a gente está aguardando para reencarnar, no período entre reencarnações, o espírito ele tem uma visão ampla da posição em que ele se encontra, e de onde ele almeja chegar. Então, a gente consegue ver um pouquinho mais longe quando a gente está na erraticidade. Entende, então, que para atingir, essa felicidade, esse progresso, o caminho é árduo, é difícil, não negando para si mesmo a oportunidade do sofrimento ou da dor, como um meio de resgate, como uma terapia que acaba sendo inadiável. Se nós não fizermos agora, nós vamos precisar fazer em algum outro momento. Quando é feito, então, gente, o planejamento reencarnatório? Bom, lá na pergunta 192 do Livro dos Espíritos, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura, menos prenha de amarguras? E a resposta, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Muita gente diz, gente, que na próxima encarnação, eu vou escolher melhor a minha família, eu vou ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, eu vou escolher um corpo físico melhor, eu vou escolher uma profissão que seja mais fácil, porque essa dessa vida aqui foi muito complicada. As pessoas dizem que querem ser felizes, querem ser mais felizes, querem ter mais saúde. Bom, não é bem por aí, gente? Não é bem assim que acontece. As escolhas para nossa próxima encarnação, elas estão sendo feitas agora, Nós não escolhemos com palavras, nós escolhemos com as nossas atitudes. Então, o nosso karma, vai depender das atitudes que eu estou tendo hoje. Porque o karma tem a ver com, sim, atitudes de vidas anteriores, mas também com as atitudes que eu estou tendo nesta encarnação. Tudo isso vai ser analisado, toda essa bagagem vai ser analisada para o planejamento da minha próxima encarnação. Então, se eu quero ter melhores condições, numa vida futura, eu preciso melhorar o meu caminhar nesta encarnação. Eu preciso melhorar as minhas escolhas enquanto eu estou aqui encarnada. E essa frase, gente, reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, reconcilie-te com o seu inimigo enquanto você está encarnado com ele. Os homens não encarnacionistas, aqueles que não acreditam na reencarnação, eles acabam supondo que a vida ela se resume no que está aqui. No nascer, viver, procriar, morrer. E aí depois alguns acreditam que vão para um céu, para um inferno, para um nada, aí vai depender então da crença de cada um. Mas um homem nessas condições, inteiramente alheio a qualquer programa superior, ele realmente não consegue compreender por que ele tem que se reconciliar com o adversário, não é? O orgulho, a vaidade, que às vezes a gente acaba chamando de amor próprio, mas vão levantar entre ambos uma barreira que muitas vezes se torna intransponível numa encarnação. O argumento desse orgulhoso, desse vaidoso, que não crê, que não cogita uma vida futura, será sempre: não preciso de ninguém, logo porque me hei de humilhar. Assim, pensando dessa forma, ele vai agir logicamente baseado na vida presente, sem considerar qualquer consequência para as vidas futuras, sem considerar que essa conexão estabelecida, ela se mantém para outras encarnações, porque nós já falamos em outras oportunidades, o objetivo de nós
passarmos pelas experiências, para que nós aprendamos lições que nós ainda não aprendemos, né? Para que nós consigamos amar, para que nós consigamos aprender o amor. E as conexões, elas não se estabelecem somente quando a gente ama alguém, né? As conexões também se estabelecem quando existe o sentimento do ódio, né? Da inveja, do ciúme. A gente estabelece conexões. Por isso é tão importante a gente se reconciliar com esse adversário, a gente aprender realmente, né, a olhar empaticamente para esse adversário e tentar construir esse amor, né, entre os dois, enquanto estamos encarnados, porque nós não sabemos aí quais vão ser as possibilidades futuras. No Espiritismo, gente, a gente tem noção consciente das vidas sucessivas, né? Que implica normalmente na melhoria do comportamento individual. Por quê? Porque eu entendo que para toda causa vai existir um efeito, né? Para tudo que eu fizer hoje, vai haver uma consequência futura. Então eu acabo pensando um pouco mais, um pouco melhor nas atitudes que eu tenho hoje, né? Eu acabo me preocupando um pouco mais com aquilo que eu faço. E tudo é planejado previamente em uma encarnação? A resposta, gente, o destino do espírito não está traçado, seu progresso está. Então, a única fatalidade que a gente vê é o progresso, né? Nós podemos escolher o caminho da dor, o caminho do amor para progredir. Normalmente, infelizmente, a gente ainda escolhe o caminho da dor. Mas existe o caminho do amor, né? Nós podemos escolher esse caminho para que nós possamos, então, progredir a cada encarnação. E é essa escolha que tem a ver com livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha do caminho que desejar. Livre-arbítrio e responsabilidade individual desenvolvem-se simultaneamente no aprendizado humano. Eu trouxe, gente, essa ilustração, né, que é do livro Missionários da Luz, que traz a reencarnação de Segismundo, para a gente poder ter um exemplo, né, de um processo reencarnatório. Então vamos lá. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então, Adelino e Raquel eram casados, Segismundo assassinou Adelino, e aí, então, nesse planejamento reencarnatório, o casal prometeu receber o Segismundo como filho. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho, para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna.
enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Aqui a gente percebe, gente, que a Raquel e o Adelino são casados, mas vivem em planos mentais muito diferentes. Enquanto ela está tranquila, né, e ela está dormindo e foi se encontrar durante o sono com a avó, ele está se sentindo angustiado e espantadiço, vagueando pelo quarto. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, que estão na frente, André Luiz e Segismundo, que estão atrás aí na foto, deixam a casa de Adelino Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores que iam cooperar com a sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência de espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado, e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito, em uma pequena câmara de repouso, em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça amorosamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório.
André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vivem. Gente, percebam que é um processo extremamente complexo, né? Provavelmente, aí, ao passar desses slides, vocês viram informações e conceitos que para muitos podem não ser conhecidos, né? Por isso que a gente disse que é uma introdução, né? Vocês vão precisar procurar, sim, aqueles conceitos que para vocês ainda não são familiares. Como ocorre, então, esse processo, gente? Na concepção, a partir desse instante, o espírito é tomado por uma perturbação, que cresce de contínuo até o nascimento. Da concepção ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. O nascimento. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. E o desencarne. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. E a formação do feto, gente? Ela inicia-se com a fecundação e vai até o nascimento, né? O reencarnante nessa fase está criando, através do seu perispírito, um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas irão se ajustando. Informa André Luiz que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo. Época em que estão se formando os órgãos e sistemas, e por esse motivo a assistência espiritual nessa fase é muito intensa. A gestante não pode afastar-se do corpo e são proibidas as visitas. Após o 21º dia, reduz-se a vigilância espiritual, que, no entanto, continua presente até o final da gestação. Quando esse processo se completa? O processo encarnatório, segundo André Luiz, não se completa ao nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. Eu espero, gente, que isso tenha clareado um pouquinho, esse assunto para vocês e que desperte em vocês o interesse de procurar maiores informações, E para finalizar, eu vou deixar essa frase de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Agradeço imensamente. Até a próxima. Nós que te agradecemos, Márcia, pelo seu carinho, por você ter gravado para a gente essa palestra, A Márcia citou aí uma palestra que ela já fez, inclusive aqui para o Jefa, sobre doenças kármicas. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, então, para o pessoal que de repente quiser assistir novamente essa palestra que ela citou aí. E mais uma vez, em nome do Jefa Sorocaba, agradecemos imensamente pelo seu carinho, que Jesus te abençoe cada vez mais, na sua caminhada, nas suas tarefas aí no Centro Espírita do qual você faz parte, no Grupo Espírita da Prece Chico Xavier. Aliás, aproveitar e mandar um grande abraço aí pro pessoal lá do Grupo Espírita da Prece, Maria do Carmo, pessoas muito queridas, e que a gente sente muita falta, de ver pessoalmente, aos poucos, as casas espíritas estão retomando aí suas atividades presenciais, Se Deus quiser, em breve a gente vai se ver aí pessoalmente novamente. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento então, para finalizarmos aqui a nossa palestra online da noite de hoje. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta palestra. Que seja sempre os nossos lares invadidos com essas bênçãos, com esse amparo que nunca nos falta. Que esses queridos amigos abençoem os nossos familiares, os nossos animaizinhos também, que todos recebam muita luz e muita paz em suas vidas, envolvendo os nossos lares com esse amor divino, para que sejam realmente bênçãos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui em mais uma palestra do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês.